Olá amigos, que alegria podemos voltar em novo vídeo, estudando, dando continuidade no estudo do livro Voltei, livro psicografado por Chico Xavier, ditado por Frederico Figner, que utilizou o pseudônimo de Irmão Jacó. Que hoje possamos mergulhar neste item que ele identificou como sendo modificação. Esses primeiros capítulos é ele contando a experiência de quando ainda estava encarnado, mas já percebendo os espíritos, ouvindo o plano espiritual, tendo uma sensibilidade aflorada. E eu aproveito aqui para deixar também um meio para que você possa mandar sua dúvida. Você pode nos escrever pela própria pergunta, pelo próprio comentário aqui no YouTube. Se ao longo do programa surgir alguma dúvida, você pode escrever para nós por aqui, bem como pode entrar em contato comigo pelo Instagram, por exemplo, enviando uma mensagem a qual lerei e responderei com muito carinho e com muito amor. O estudo de hoje, como temos feito deste projeto todo, ele é um apelo a nós os espíritas, já que é um espírita que está em vias de desencarnar, contando como tem sido a sua sensação, o seu drama. E se você está me acompanhando pela primeira vez, não tem problema, continua o vídeo, mas eu faço um convite carinhoso. Terminou o vídeo? Vai na playlist aqui no YouTube da TV A Caminho da Luz, procure o prefácio e nos acompanhe. Ficará mais fácil de compreender, de entender os personagens que é mencionado ao longo da descrição. Começa Frederico Figner nos dizendo: o desvanecimento da força física determinava fenômeno singular em minha alma. Então ele percebia que de tempos em tempos aquela energia que ele possuía já estava se escasseando. Isso é natural, nós todos possuímos o princípio vital, o princípio da vitalidade. Quanto mais novo, mais vitalidade nós temos, mais energia acumulada nós temos. O tempo vai passando, esta energia naturalmente vai esvaindo. Quando eu tenho 50 anos de idade, 60 anos de idade, é natural que eu não faça o que fazia quando tinha 20 anos de idade. São energias diferentes. O nosso corpo físico, como toda máquina, ela tem o seu desgaste natural, e ele naquele momento que já estava percebendo que o seu tempo estava findando aquela presente existência, ele notou que as energias estavam saindo dele, muitas, um fluxo grande de energia. Aqui também é importante nós relacionarmos que quando chega o tempo de retornarmos ao mundo espiritual pelas vias normais, programei a minha reencarnação para que durasse 80 anos e está próximo do meu regresso ao plano espiritual, e eu tenho um acúmulo de energia, é natural também que a espiritualidade vá tirando gradativamente para quando romper os liames, eu não fique com excesso de resíduo espiritual, podendo ser sugado pelos vampirizadores. Então olha que interessante também o porquê que a espiritualidade, perante uma pessoa justa, bondosa, serena, equilibrada, não permite um excesso de energia, para que aquilo não venha a ser utilizado inapropriadamente por seres que ainda transgridem a lei divina. Continua o espírito. Surpreendia-me enternecido e sentimentalista. Acostumara-me a tratar com o mundo dentro do maior senso prático
estimava a pregação da caridade, convicto, porém, de que a energia seca era indispensável nas relações humanas. Então ele, como um homem prático, eu já disse aqui em vídeos anteriores, neste mesmo projeto, ele era um homem muito dinâmico, inteligente, prático. Ele conseguiu juntar, por exemplo, uma grande fortuna. Quando ele desencarnou, ele deixou para Chico Xavier uma grande soma da sua riqueza. E aí o Chico pegou aquilo, transferiu uma parte para a Federação Espírita Brasileira e devolveu o resto para as filhas de Frederico Figner. Ele não ficou com R$1, passou uma parte para que pudesse ter o Parque Gráfico na Federação Espírita Brasileira e a outra parte foi devolvida para as filhas. Era um homem que era muito prático, muito para frente na sua época, muito dinâmico, e ele percebia que ele já não conseguia mais unir aquela mobilidade física. Ele queria falar, o corpo limitava. Ele queria estar num centro, o corpo não permitia. Ele queria conversar com as pessoas, já não tinha mais energia e disposição para tal situação. Então nós percebemos aqui claramente que é aquele momento da antagonia, em que ele sabe o que está ocorrendo, conhece na prática, mas agora ele está vivenciando. Por isso que é muito importante nós lermos livros como este, que nos orienta e nos esclarece perante um dos fenômenos mais naturais que pode nos envolver, que é a morte física. Estamos sujeitos a ela. Durante a pandemia toda, teve muitas coisas que eu fiquei preocupado. Mas se teve uma que o Espiritismo me deu força, foi para encarar, se for chegado a minha hora, não tem como eu passar para uma outra pessoa o bilhete. Se eu for chamado para regressar ao plano espiritual, não tem como eu terceirizar a desencarnação. Então, isso o Espiritismo vai nos mostrando. Não quer dizer que maravilha, desencarnei, que maravilha, vou deixar a família, vou deixar o trabalho, vou deixar o centro espírita. De modo algum. Mas, ao mesmo tempo, nós já compreendemos, desde o primeiro dia que chegamos na casa espírita, de que estamos aqui numa rápida passagem. 70, 80, 90 anos, se chegarmos a esta idade, não é nada perante a eternidade. Passa rápido, vemos os anos passarem galopando. Passou a pandemia em 2 anos e pouco, olha, parece que foi ontem. E voou. O tempo está passando muito rápido. Daqui a pouco estaremos do outro lado da vida. Daqui a pouco estaremos, todos nós sem exceção. E aí vem aquela pergunta que o Espírito fez a Frederico Figner quando ele estava no leito. Vimos até no último vídeo. O que você fez de extraordinário que vai levar na bagagem de regresso ao plano espiritual? O que você fez de diferente daquele que não conhecia o Cristo? O que você fez a mais pela visão que o Espiritismo te transmite de certo, de errado, de bom e de injusto? Então, uma pergunta também que eu fiz algumas vezes para mim, a partir do momento que eu li aquela página, que eu li aquele trecho e que muito me serviu. Então ele está naquele momento que o corpo já não corresponde mais com a sua vontade, com o seu desejo, e ainda mais por ser um homem prático, ativo, aquilo não deixava de ser uma tortura. Continua. Muita vez, na intimidade de companheiros encarnados e entidades desencarnadas, sentira-me ríspido, contundente. Então ele acreditava ser uma pessoa quando estava numa conversa, quando ele estava num diálogo com o mundo espiritual, a desobsessão que nós chamamos, ele acreditava ser uma pessoa ríspida, uma pessoa direta, uma pessoa assertiva. E naquele momento ele não estava conseguindo ser ele. É como se não fosse mais ele naquele momento. É como se ele desejasse
mas o corpo não correspondesse. É como se ele quisesse, mas não tivesse mais força orgânica para realizar determinadas ações que um pouco antes dele estar doente era algo natural, corriqueiro do seu próprio dia a dia. Por isso que a enfermidade, ela pode trazer uma das consequências naturais, este mau humor. Porque às vezes eu sou prática, eu quero, eu realizo, eu penso, faço, e de repente eu não tenho um corpo adequado para me servir como instrumento para tal. E aí vem a revolta, vem a tristeza, vem o pensamento, mas veja, se eu estou nesta condição, para que a vida me serve? Eu já não consigo mais isto, eu já não consigo mais aquilo outro, e ele vai colocando em dúvida se a existência vale a pena, serve para alguma coisa. Por isso que se nós temos um doente em casa, uma pessoa que passou por uma enfermidade, uma pessoa que passou por uma perda, uma pessoa que passou por uma mutilação no corpo físico, nós temos que ter muito carinho com esta pessoa. Nós precisamos ter muito cuidado com esta pessoa. Cuidado no sentido das palavras, das brincadeiras, da forma que nós nos posicionamos. Precisa da nossa atenção. Mesmo estando naquele momento de revolta, de falta de aceitação, brigando com Deus e com o mundo pela situação que estão, a melhor forma que nós podemos ajudar é aceitando a pessoa, e não revoltando, e não questionando, e não brigando, ainda mais deixando a pessoa pior do que já está. E agora um outro cenário. Se somos nós a estarmos hoje nesta condição, se somos nós a não termos esta força que tínhamos em outrora, também é um convite a aceitarmos que, de quando em quando, nós não vamos tendo mais a agilidade que tínhamos em outrora. Eu também preciso reconhecer que, como tudo na vida, tem uma vida útil. E o meu corpo físico é uma ferramenta, por mais que eu cuide, exercite, preocupe com a alimentação, preocupe com o pensamento, preocupe em ter uma vida ativa espiritualmente e fisicamente, não há como lutar contra a lei da natureza. Eu posso lutar contra muita coisa, mas eu não consigo lutar contra a lei da natureza. Então, vamos reconhecer, mas antes eu fazia. Hoje, ou faz num tempo mais devagar, ou já vai abrindo mão, vendo que é necessário uma outra pessoa para te ajudar, que você já não tem mais condições. Isso não é demérito. Às vezes nós falamos assim, mas eu sou um inútil agora, eu não sirvo para mais nada. Não, você serve para muitas coisas. Só que você não vai mais conseguir fazer aquilo que fazia, porque hoje o seu ciclo é outro. Dentro de uma própria existência, nós somos compostos por vários ciclos. Tem o ciclo da juventude, que nós temos aquele idealismo, aquele gás, aquela energia para queimar. Vamos nos tornando um homem ou uma mulher. Vamos começando no trabalho, na formação de uma família, na vinda dos filhos. Aí já não tenho mais aquele gás todo, já tenho mais preocupações, já tenho contas para pagar. Vou compreendendo que a vida é de ganho e de perca, que eu não apenas ganharei. Eu já vou compreendendo que não conseguirei fazer tudo o que eu quero, como eu fazia quando eu era jovem. E até que vem no momento da velhice. Momento abençoado em que coroamos a nossa existência, de trabalho, de renúncia, de esforço, criação dos filhos. Já temos os nossos netos em casa, alegrando o nosso lar. Então, uma outra fase. Então, nós vamos nos adaptando às fases que a vida vai nos colocando gradativamente. Continua o espírito amigo. Fazia frequentemente o possível por não desmerecer a confiança dos que me estimavam, entretanto.
nem sempre sabia ser doce na extensão da personalidade. Semelhante traço individual que as lutas ásperas da experiência humana me impuseram, representava motivo de não poucos dissabores para mim, porque no íntimo aspirava a servir a fraternidade legítima em nome do Cordeiro de Deus. Então, ele assumiu que ele era uma pessoa difícil. Ele assumiu que tinha um temperamento forte. Ele assumiu que tinha um comportamento que às vezes magoava outra pessoa. E ele percebeu que aquele jeito dele ser não trouxe grandes benefícios. Ele tinha amigos, mas igualmente tinha muitas pessoas que vibravam contra ele pela forma dele ser, dele agir, dele falar. Não quer dizer que no mundo espiritual ele já se transformou porque ele reconheceu ser uma pessoa de difícil trato. Não. Mas ele já chega no mundo espiritual mais consciente de quem verdadeiramente ele é. Nós já nos olhamos no espelho? Porque tem pessoas que dizem assim, eu sou difícil. Tá, eu sou difícil, mas o que eu estou fazendo para ser menos difícil? Ah, eu sou problemático. Maravilha, você reconhece ser problemático. Mas qual que é o teu esforço em ser menos problemático? Ah, eu sou orgulhoso, eu sou vaidoso, eu sou isto, eu sou aquilo. O problema não é sermos. Já foi a época que o importante era reconhecermos as nossas fragilidades. Hoje, com a vida acelerada como está, e daqui a pouco sendo convidados a estarmos do outro lado, do lado espiritual, o convite é o que fazemos para amenizar as fragilidades morais que somos portadores. Não adianta eu falar eu sou difícil, aí no outro dia eu erro de novo. Ah, eu sou complicado, aí no outro dia eu uso isso como desculpa novamente. Nós, como seres inteligentes e hoje compreendendo que a vida continua naturalmente do outro lado, qual que é a minha responsabilidade? Pera, eu tenho um dever moral perante a minha consciência. O que nós precisamos ter em conta é que quando eu me torno uma pessoa melhor, não é para a esposa, para o marido, para os filhos, para as pessoas no trabalho, para a sociedade, não. Eu sou um pontinho na sociedade, eu sou um, numa sociedade de quase 8 bilhões de encarnados. Eu sou um. A minha modificação vai ajudar a minha chegada melhor no mundo espiritual. O que está em jogo aqui não é os outros. Ah, eu vou ser melhor para que no centro espírita eu seja mais útil, mais solidário, mais fraterno. É um pensamento errado. Eu não tenho que fazer pelo outro. Eu não tenho que fazer pelo meio simplesmente que eu estou. Eu tenho que fazer pensando como eu, André Luiz, um ser individual, uma criação individual, um ser único no universo. Se eu procurar nestes bilhões de planetas, sóis, galáxias que nós temos aí mundo afora, não vai encontrar um André. Eu sou único. Tem 8 bilhões de espíritos encarnados e mais 20 e tantos bilhões em fase hominal desencarnado. Não tem outro André. Tem pessoas à semelhança física e moral comparada comigo. Mas eu sou único. Até o gêmeo que tem a cópia do irmão não é igual. Pode ser igual fisicamente, mas o comportamento não é igual. O temperamento não é o mesmo. Eu sou único. Eu sou um indivíduo que não tem outro no universo. Então, quando nós falamos de evolução, às vezes nós já logo pensamos, não, vamos evoluir para que o mundo evolua. Não, é uma conta que está fora da minha realidade. Eu tenho que evoluir pensando como eu, um ser pensante, um ser único na criação divina, como eu quero chegar no mundo espiritual. Eu quero chegar melhor ou igual quando eu reencarnei? Eu quero chegar aproveitando a minha oportunidade ou eu vou chegar do outro lado e vou ver que mais uma existência eu me curvei perante as minhas chagas morais? É essa a pergunta que está em jogo.
É esta a grande questão que ele está levantando para nós. Então, quando ele reconhece, já é um ato de princípio de humildade. Ele reconhece, olha, eu era difícil. E eu poderia ter feito um pouco mais para deixar de ser ríspido, problemático, duro. Ele reconheceu. E lembrando que a única pessoa que eu posso mudar sou eu mesmo. Eu não posso mudar o outro. Continua. Prostrado agora, inesperada sensibilidade passou a dirigir-me. A renovação de caminhos obrigava-me a esquecer negócios e interesses terrenos. Então ele viu que a realidade dele era outra. Ele já não tinha mais como cuidar de tudo como cuidava. Não adiantaria ele pensar nos negócios, nas contas, nas aquisições, nos compromissos. É neste momento que nós reconhecemos que tudo aquilo que juntamos verdadeiramente fica aqui. É neste momento que percebemos que a casa que nos for emprestada vai permanecer para uma outra pessoa. Que as funções que nós tínhamos no trabalho, uma outra pessoa vai executar. Que o que eu fazia no centro espírita, um outro vai continuar. O CEPAC comemorou agora em 2022 121 anos de história. Vocês acham que o André é o último biscoito do pacote do centro? Ou o Sérgio? Ou qualquer tarefeiro? Não. Quantos já não passaram melhores do que a gente? Quantos não passarão melhores do que a gente? E vai continuar a sua história. Vai seguir o seu rumo. Então é neste momento que ele fala assim, maravilha, minhas filhas estão encaminhadas, deixei tudo que eu pude acertado, mas não levarei para o outro lado nada que adquiri pelo meu esforço ou por uma herança. Tudo permanece na mão de familiares, de terceiros. Então ali ele já começou a ver, a realidade não é brincadeira. Continua ele descrevendo, não me era mais possível governar o leme do barco material, e esse impositivo, ao que me pareceu, proporcionava-me acesso a mim mesmo. Era a primeira vez em muito tempo que ele estava sendo apenas ele. Que ele não estava mais tendo que se preocupar pelos filhos, pelo trabalho, pela conta do dia seguinte. Ele percebeu que o que ele podia fazer materialmente, ele fez, com os seus acertos e com os seus erros. E que agora ele estava de posse da sua consciência. Eu me lembro que certa feita, ouvindo uma entrevista de Adelino da Silveira, está no YouTube, foi perguntado a ele, por um médico em São José do Rio Preto, como que era o convívio com o Chico. Como é que era o convívio dele, Adelino, com o Chico Xavier. E o Adelino uma vez contou que o Chico lhe narrou uma história. Quando os seus sobrinhos, os sobrinhos do Chico eram jovens, e falavam do mundo, de sexo, das experiências, aqueles assuntos naturais dos jovens, e o Chico respondia. E um dia um sobrinho dele perguntou, tio Chico, em que mundo você vive? O Chico parou, falou assim, meu filho, eu vivo no mundo da consciência. Olha que interessante, não é? Ele não vivia no mundo que nós, meros mortais, vivemos. Ele tinha conta, ele tinha dores, ele tinha família para criar uma família pobre, cego de um olho, com angina. Durante 2 anos dormia todas as noites com um garfo pendurado na sua barriga, o que levou a ter hérnia num futuro. Não foi uma vida fácil.
órfão por parte de mãe aos 5 anos, só quem perde uma mãe em tenra idade sabe a dor que é. Foi distribuído os filhos para os padrinhos, madrinhas. Então, quando ele fala assim, eu vivo no mundo da consciência, já não é mais aquele mundo que nós vivemos enquanto estamos aqui. Mundo do dia a dia, mundo da correria, mundo da preocupação, misturamos problemas, tacamos na mesma panela e quem está na frente recebe o tiroteio. Eu vivo no mundo da consciência. Eu procuro a cada dia me superar. Eu confesso que quando eu ouvi esta entrevista, que está disponível no YouTube, não no nosso canal, em outros canais espíritas, eu pude notar a grandeza daquela alma. De se preocupar, por exemplo, com um gesto, de se preocupar, por exemplo, com uma palavra, de se colocar no lugar do outro. Então, neste momento, agora voltando para a descrição do livro, ele pensou assim, olha, o que eu pude fazer eu fiz, com os meus acertos e com os meus erros. Eu fui isto. Não adianta eu justificar o injustificável. Não adianta eu culpar tempo, correria, nervosismo, preocupação. Eu fui assim. E agora é lidar com as consequências no mundo espiritual. Não é o que o Evangelho de Mateus nos traz? Segundo o que Jesus nos ensinou, cada um segundo as suas obras. As obras que eu edifico no meu dia a dia são pessoais. Se serão boas, menos boas, felizes ou infelizes, é uma outra conversa. Está subordinado ao quê? Ao meu grau de maturidade moral, ao meu senso de responsabilidade moral, ao meu senso coletivo, à minha compreensão das leis divinas que me cercam e também ao que eu estou disposto naquele momento de realizar. Continua. Afetava-me a necessidade de ternura e compreensão, como se naquelas horas estivesse ingressando na idade juvenil. Então é como quem diz, eu queria um colo de uma mãe. Eu quero o colo daquela que possa me compreender. Não há nada mais lindo do que o olhar de uma mãe para com um filho. Hoje eu tenho de 30 caminhando para 31 anos de idade. Quando a minha mãe olha para mim, é a única que sabe detectar como eu estou. Nem meu pai, nem minha esposa, nem minha irmã, ninguém me filtra por um olhar como minha mãe. Ela olha para mim e sabe como eu estou. Só de olhar para mim. Então ele deu-nos a entender, olha, eu sinto sede de compreensão. Às vezes no nosso mundo prático, no nosso mundo rápido, tudo para ontem, no nosso mundo que tudo é calculado, tempo, dinheiro, faço isso, faço aquilo, às vezes nós esquecemos da compreensão em casa. Qual foi a última vez que nós deitamos de um lado da nossa companheira, do nosso companheiro, apenas e tão somente para curtir o momento, sem Netflix, sem televisão, sem nada ao nosso lado, sem rede social, sem nada? Qual que foi a última vez que nós paramos, olhamos e interagimos? Qual que foi a última vez que nós aproveitamos o momento sem o ruído da televisão, sem a necessidade das redes sociais, sem a nossa cabeça estar preocupada, olha, amanhã, semana que vem, mês que vem. Qual foi a última vez que nós vivemos o hoje? Que vivemos o agora? Que vivemos o momento? Às vezes não sabemos nem qual foi o último dia que vivemos isto. E ele, neste momento derradeiro, ele viu, eu poderia ter sido um pai diferente, eu poderia ter sido um espírita diferente,
Mas ele só percebeu isto naquele momento de passagem para o mundo espiritual. Nós podemos perceber agora, lendo este livro e despertando a nossa consciência. Continua: o homem da ativa humana, obrigado a defender-se e a preservar o bem dos que lhe eram caros, através de 1000 modos diferentes, estava passando. Então aquele homem, a feição de uma cebola com algumas camadas. Camada de ser o pai, camada de ser o filho, camada de ser o esposo, camada de ser o chefe religioso. E ali ele estava diante apenas de si. Ele estava descortinado de todas as outras camadas que ele próprio elencou aqui para nós. Ele e a consciência dele. Ele e aquele momento em que ele estava passando. Então eu fico imaginando o turbilhão de ideias, o turbilhão. E o que eu faço? Eu penso, eu paro de pensar nas coisas, vou pensando agora apenas em mim, neste momento da passagem, eu já desligo toda a minha preocupação do mundo, o que eu faço? É aquele turbilhão que ele estava envolvido. Quanto a isto, a morte gradual era uma realidade. Redescobria-me, afinal. Não era eu mais que um homem comum, reclamando socorro e carinho. Trazia o coração opresso por aflições indizíveis. Se a dispneia me roubava a tranquilidade, os temores povoavam-me o espírito de tristezas e sombras. Jamais experimentara antes tamanha sensação de exílio e deslocamento. Então, ele próprio já confessa, olha, é uma sensação que eu não sei nem narrar. Assemelha-se ao exílio e a outra palavra que ele usa, deslocamento. Parece que eu estou, mas não estou. Parece que eu tenho, mas não tenho. Parece que eu possuo, mas quando eu vou tentar usar esta máquina a meu favor, já noto que ela não é mais minha. Já pelo menos o segundo item, que ele diz assim, eu sinto que eu estou partindo. Já é a segunda oportunidade, no mínimo, que ele diz, eu sinto que eu estou partindo. Partindo para onde? Aí que vem a beleza do Espiritismo. Aí que vem a diferença das informações deixadas por Allan Kardec e ampliadas pelo extraordinário médium Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico Xavier. É aqui que ele mostra para nós que a lei da natureza, ela age implacável, envolvendo todos nós. Todos nós estamos submetidos a ela, eu aceitando ou não, eu desejando ou não. E ele diz, eu sinto que estou de partida, eu sinto que este ambiente já não me pertence como pertencia outrora. E ele com aquela reflexão toda, nestes rápidos momentos em que ele estava desligando do corpo e já acordando para uma realidade nova. Nova devido ao véu do esquecimento, mas que de nova não tem nada. E é curioso, porque às vezes nós lembramos de uma vida anterior, mas é muito difícil a pessoa que lembra daquele intervalo de tempo de uma existência para outra. Olha, numa vida passada eu fui fulano, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Isso é perfeitamente compreensível, aceitável e estudado dentro do Espiritismo. Mas é muito interessante porque aquele intervalo
que nós ficamos numa dimensão espiritual, apesar de que a crosta não deixa de ser também uma dimensão espiritual. Também não deixa de ser uma dimensão espiritual. E naquele momento, por maior que foi ou por menor que foi, aquele espaço de uma existência para outra, nós passamos a estar no mundo espiritual. Mas eu nunca vi uma pessoa que me disse assim: André, antes de eu reencarnar, eu estava num lugar assim, assim, assado. Interessante que isso não fica registrado, mas fica registrado com muita assertividade uma outra realidade espiritual, quando estávamos de posse de um corpo físico. Continua o espírito. Na Terra, estava cercado de benditas dedicações por parte das filhas queridas e dos amigos abnegados, e a rigor não me seduzia o regresso à juventude do corpo. Seriam saudades do além o fator determinante da inquietude que me martirizava? Também não. Reconhecia os meus títulos de homem imperfeito, que de modo algum deveria sonhar com o paraíso. Esperava-me naturalmente laborioso futuro em qualquer parte. Aqui eu já vejo nele uma predisposição sincera a dizer assim: olha, eu não fui perfeito, eu errei também, eu não usei em toda a extensão que o Evangelho me pedia, mas eu estou disposto a ir onde a espiritualidade julgar melhor para mim. Não espero o paraíso, não espero um lugar perfeito, não espero um lugar cheio de maravilhas e de perfeições, porque eu compreendo hoje que não encontrarei. O que eu espero é poder estar num lugar em que eu possa seguir adiante o meu estudo, o meu trabalho e, quem sabe, minimamente, ajudar o próximo. Então, nós já percebemos que ele não chega no mundo espiritual. Apesar de nos primeiros capítulos ele querer com muita vontade escrever para a Terra, volta a repetir, era um homem comum, com as suas fragilidades. Às vezes nós temos aquela ideia, é um dirigente espírita, é um médium, como se isso fosse um título de superioridade. Eu estou na condição de um dirigente espírita. Eu estou na condição de possuir um mandato mediúnico. Eu estou na condição de servir na oratória. Mas isto não me dá o título de ser mais do que aquele que varre a calçada do centro. Eu me lembro de uma história que passou com Chico Xavier na cidade do Rio de Janeiro. O nosso querido Chico estava com alguns companheiros da Federação Espírita Brasileira, andando pelo calçadão, e de repente avistou um moço, já um senhor, e ele estava varrendo uma praça. O Chico pediu licença e foi até aquele companheiro. Chegando até ele, conversou, abraçou, beijou suas mãos, esteve um pouco com ele e retornou para o grupo de amigos. Os amigos, não contente em apenas ver, perguntou: Chico, você o conhece? Chico Xavier disse: meus filhos, se vocês vissem o poder magnético deste homem, a força da prece deste homem, enquanto ele varre esta praça, com o seu pensamento elevado, ele envolve todo este quarteirão no magnetismo de paz e de amor. Será que nós temos ideia do que é isto? E arremata o Chico: se soubéssemos quem ele é, nós beijaríamos os seus pés. Um espírito de alta grandeza, vindo num corpo simples de um varredor de ruas.
Então, ser orador, ser médium, ser professor universitário, ser médico, ser delegado, ser juiz, ser presidente de uma grande empresa, não quer dizer nada. Para o materialista, diz muito. Para o espiritualista, que sabe que temporariamente ele está naquela posição, é uma situação maravilhosa para ele. Nada mais do que isto. Nós às vezes exaltamos muito o título e esquecemos de reconhecer o que a pessoa é, que a pessoa possui. Então ele dizia aqui, olha, neste momento em que eu estou, eu apenas peço, se possível, que eu possa ir para um lugar, dar continuidade no meu trabalho, no meu estudo e na compreensão que o Espiritismo tem me transmitido. Continua o Espírito amigo. No entanto, ansiedades dolorosas pesavam-me na alma batida. Eu, que fazia guerra às lágrimas, reconhecia-lhes agora o sumo poder. Representavam-se-me nos olhos, com frequência, quando, a sós, me entregava às longas meditações. Orava fervoroso, mas ao correr da prece solitária, sentimentalizava-me qual criança. Então ele dizendo, não é? Quando eu estava a sós, naqueles momentos em que as filhas estavam fazendo as suas coisas, quando eu estava bem minimamente para estar naquele leito, as lágrimas caíam. Não lágrimas de tristeza, não lágrimas de revolta, não lágrimas de incertezas, mas aquelas lágrimas que vinham ao meu encontro, vinham em minha direção, convidando-me a ver esta nova realidade que eu estava prestes a entrar. Passei a orar de modo diferente. Já não orava mais como orava quando estava no centro espírita. Já não orava mais quando fazia o evangelho no lar. Agora eu senti as palavras. Pela própria sensibilidade que o ambiente me envolvia. Desde o Antigo Egito, nós percebemos o cuidado que se tinha com o ato fúnebre, com o ato da partida de um faraó, de um sacerdote, de um iniciado para o mundo espiritual. As culturas antigas que visavam o lado espiritual, todas elas tinham no momento da morte toda uma ritualística especial. E aqui nós percebemos o porquê que há milênios nós temos esta prática. Por conta destas sensibilidades que o encarnado, quase um desencarnado, ainda possui. O trabalho da espiritualidade perante um homem justo, volto a repetir, Frederico Figner, o irmão Jacó, não está sendo amparado por ter sido espírita. Simplesmente por eu ser espírita, não dará um lugar melhor a ninguém. O lugar melhor virá se eu sublimar o que eu aprendo dentro do Espiritismo. Como eu também posso fazer isto dentro da Igreja Católica, dentro das igrejas reformadas, dentro de um outro templo espiritualista. Às vezes nós temos aquela ideia, salvação é só espírita. Não, toda pessoa de bem que consegue reunir dentro de si um material para uma vida melhor, esse sim consegue chegar no mundo espiritual e ser amparado, mesmo que inconscientemente, para aqueles que não compreendem a vida após a morte, mesmo que inconscientemente, mediante ao homem justo, fraterno, bom, que ele foi ao longo daquela última existência.
E aqui as últimas duas frases ele nos diz: entrara nas vésperas da total exoneração, quanto aos deveres terrestres. Via-me prestes a deixar o ninho planetário que me abrigara por dilatados anos. A que porto demandaria? Então aqui ele realmente já nota que o seu tempo estava chegando ao fim e que ele estaria indo para um outro porto. Que porto vai me receber? No próximo vídeo, uma descrição também grande, mas belíssima, quando ele nos fala no grande desprendimento. Um item está ligado ao outro. Eu peço agora ajuda aqui no canal do YouTube da TV A Caminho da Luz. A TV A Caminho da Luz é um departamento do CEPAC, Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. É um canal monetizado. Então, todo recurso que entra ajuda e muito as nossas atividades. Como é que você pode nos ajudar por este próprio vídeo que está me acompanhando? A sua interação ela é importante, como gostei, ajuda muito. O comentário no vídeo, sua mensagem, seu comentário, sua dúvida, ou simplesmente você mencionando a cidade de onde tem estudado comigo, conta muito. O compartilhar serve para duas coisas, tanto para o canal, ajuda muito chegar a outras pessoas, mas o compartilhar também ajuda com que pessoas que não nos conhecem passem a nos conhecer, passem a estudar conosco. Então é sempre válido que você possa passar adiante. Redes sociais, conversas virtuais, divulgar no Centro Espírita, grupos, tudo que você puder divulgar o link deste vídeo vai nos ajudar e muito. E também peço sua inscrição. Se porventura já é inscrito, já habilitou as notificações, também te peço, convide seus familiares que são espíritas, seus amigos espíritas, os companheiros do Centro Espírita que você participa, divulgue o nosso canal, convide-os a se inscrever no nosso canal. São pequenas ações que muito nos ajudam. Vamos terminando aqui o vídeo de hoje. Desejo a todos votos de muita paz, de muita luz e até o nosso próximo vídeo, continuando o nosso estudo.